everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel. Nós vamos estar juntos na nossa aula e antes de começar, vamos checar o nosso conteúdo. Let's go! Então, o objeto de conhecimento da nossa aula 3 é formação de palavras, prefixo e sufixo e o detalhamento, cognatos e falsos cognatos. So, pay attention, preste bastante atenção. Let's go! Vamos lá! So, let's start our class. Vamos começar aqui a nossa aula falando sobre essas palavras que vocês estão vendo aqui, né, na tela. Temos vários exemplos de palavras e elas têm algo em comum. Eu sei que quando vocês olham para essas palavras, ou vocês já sabem o significado, e se vocês não sabem, vocês conseguem deduzir. Elas fazem parte de um mesmo grupo de palavras que nos ajudam muito na hora da leitura, na hora da interpretação textual. Elas fazem parte até de um grupo aí de estratégias de leitura, porque se nós entendermos o que esse grupo de palavras tem em comum e pode nos ajudar na hora da leitura, nós vamos conseguir otimizar, né, melhorar aí o nosso processo de leitura, sabe? Quando tem aqueles textos enormes e uma pergunta no final, elas nos ajudam muito. Então, aqui, deem uma olhada aí na tela, encontrem palavras parecidas com a língua portuguesa, palavras que vocês já ouviram falar. Nós temos aqui banana, family, vocês sabem o significado de family. Temos chocolate. Preste atenção como é escrito exatamente da mesma forma que a nossa língua portuguesa. Chocolate, banana, apesar de mudar a pronúncia, a escrita é a mesma. Nós temos vegetables, e temos aí hospital. Então percebem que todas essas palavras são muito parecidas com palavras na nossa língua materna e temos vários exemplos aqui. Essas palavras, quando a gente olha, a gente deduz o significado e, como eu já disse, elas fazem parte de um grupo de palavras aí que é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Let's check it. Vamos checar agora. Então, olha só, nós estamos falando dos cognatos. O que são os cognatos, teacher? Já está destacado aqui, mas nós vamos ver juntos aqui, ó. Os cognatos, também chamado de termos amigos ou palavras amigas, são palavras de dois idiomas diferentes. Então, como nós estamos estudando língua inglesa, nós vamos sempre estar comparando entre dois idiomas. Quais são os dois idiomas? Entre a língua portuguesa, que é o nosso idioma materno, nossa língua materna, e a língua inglesa. Então, os cognatos, também chamado de termos amigos ou palavras amigas, são palavras de dois idiomas diferentes, no caso inglês e português, que possuem semelhança gramatical. Como assim? Eles são escritos de forma parecida ou até de forma idêntica, e isso nós vamos ver, né, durante a aula. E além disso, além dessa semelhança na escrita, eles possuem o mesmo significado. Já pensou? São palavras de dois idiomas diferentes, no nosso caso, língua inglesa e língua portuguesa, que possuem semelhança na escrita e, além disso, o mesmo significado. Esse fenômeno idiomático acontece porque diversos termos, mesmo sendo dessas duas línguas distintas, possuem a mesma origem. Então, nós estamos falando palavras originadas do latim, elas são muito parecidas, né? Nós temos na nossa língua muitas palavras, né, que originam do latim, então elas acabam tendo aí a mesma escrita, são semelhantes. E nós vamos ver aqui mais um exemplos na prática, né? Então eu só queria que vocês entendessem isso. São palavras semelhantes em dois idiomas diferentes, no nosso caso inglês e português,
mas que possuem alguma semelhança aí na escrita e às vezes pode ser idêntico e o mesmo significado. Ok, vamos lá. Então, dei uma olhada aqui nas imagens, né? Nós temos 5 imagens e temos as palavras aqui. Todas elas são exemplos de cognatos, que são essas palavras que a gente abordou aqui. Então, vamos ver as palavras aqui. Nós temos hospital, hospital, banana, chocolate, vegetables e families. Olhando as palavras, você já consegue identificar o significado. Então, nós vamos fazer aqui rapidinho só para confirmar, porque eu sei que vocês já entenderam, né? Então, hospital, olha só, significa hospital. Então, é indutivo, é intuitivo, é óbvio. Vejam que é escrito da mesma maneira. A única coisa que muda é a pronúncia, né? Em português, hospital, e em inglês, hospital, hospital. Então, é um exemplo de cognato ou de termo amigo, palavra amiga. A segunda, olha só, bem intuitiva também, né? Banana, banana, escrita também de forma idêntica, significado idêntico, a diferença está apenas na pronúncia, né? Banana. Então, é um exemplo de cognato, ok? E aqui nós temos o chocolate. Chocolate. Acontece a mesma coisa, mesma escrita, mesmo significado, só a pronúncia que é diferente. Então, hospital, banana and chocolate, ok? E aqui nós temos vegetables. Vegetables. Aqui já dá uma diferença aí de escrita, né? Já é escrita um pouco de forma diferente, não é como os primeiros que são idênticos. E nós vamos ver isso já já nos tipos de cognatos, assim que a gente terminar essa parte. Mas percebam que os vegetables, eles são escritos de forma diferente, apesar de ter o mesmo significado. Os de cima são idênticos e aqui embaixo nós já tivemos um pouco de diferença aí na escrita, mas ainda é um exemplo de cognato. E nós temos aqui family, family, que segue essa mesma linha. É escrito um pouquinho diferente, né? Mas tem o mesmo significado e também é um exemplo de cognato. Então, conseguiram entender que cognato é uma palavra que por isso que é chamada de palavra amiga, né? Que nos ajuda a entender o significado. Porque tem a escrita parecida, às vezes a pronúncia, né? Às vezes a escrita idêntica e o mesmo significado. Ok? Então, nesse momento, nós vamos aprender mais sobre isso, sobre os tipos de cognato. Let's go! Então, vamos aqui para os tipos de cognato. Nós vimos ali exemplos, né, na prática, e aqui nós vamos destrinchar cada tipo desse de cognato. Mais uma vez, vou lembrar várias vezes que cognatos são palavras que são muito parecidas, né? Às vezes tem uma escrita diferente, mas tem o mesmo significado. Então, tipos de cognato tem os idênticos, como é o banana, que são escrita e significados iguais. Nesse caso, não é uma escrita parecida, é uma escrita idêntica. Então, o primeiro tipo de cognato é o cognato idêntico. A escrita é parecida, idêntica, o significado é igual, então eu tenho cognato idêntico, ok? Let's go to the next, vamos para o próximo. Então, nós temos os cognatos também, os similares. Nós vimos os idênticos e aqui nós temos os similares, que são significados iguais, porém, há uma leve mudança na escrita, como a palavra tomato, tomato, tomate. Nós vimos ali palavras que são escritas idênticas, né? Mas essa aqui nós temos um pouco de alteração. Alteração mínima, mas o significado continua sendo o mesmo. Então, tomato, tomate, ok? Let's go to the next example. O próximo exemplo são aqueles cognatos que são vagamente parecidos, né? Eles se parecem um pouco, mas também são muito intuitivos. A gente olha, né, e já deduz o significado. O significado é o mesmo, mas a grafia já surge com bastante diferença nos dois idiomas, como a palavra technology, technology e tecnologia. Então, eles são aí vagamente parecidos a escrita,
mas o significado, né, é o mesmo. Então, só recapitulando, nós temos os cognatos idênticos, né, os que são vagamente parecidos, como esses aí, e os que têm pouca alteração, né, como tomato, tomate, né? Então, são esses 3 tipos aí de cognatos. E agora, nós vamos ver aqui uma animação rapidinho com a nossa personagem de língua inglesa, que ela está em um lugar, vai ler sobre esse assunto e nesse vídeo nós vamos ver mais exemplos aí de cognatos. Prestem atenção, pay attention, anotem para que vocês possam estudar depois. So, let's check it. Vamos lá checar. Então, vocês viram aí mais exemplos de cognatos e agora nós vamos assistir o vídeo mais uma vez, porque eu quero comentar aqui com vocês cada um deles. Let's check it. Vamos lá. Então, olha só, Potira está aí estudando sobre cognatos também e vamos ver junto com elas aqui algum exemplo, junto com ela. Angel, anjo, vocês viram que a escrita aí é diferente, mas o significado é o mesmo. Elephant, elephant, é parecida a escrita, mas o significado é o mesmo. Olha só, human, human, humano, a pronúncia é diferente, mas o significado é o mesmo. Music, music, só tirou uma letrinha, né, mas fica o mesmo significado. Television, que é televisão, essa é a pronúncia, mas também pode ser dita TV, né, apenas TV. Então, nós temos todos esses exemplos aí de cognatos, mas ainda existem muito mais palavras parecidas e nós vamos ver agora mais exemplos. Temos vários exemplos aqui, muitas palavras em inglês são parecidas, né, em escrita com a nossa língua portuguesa, devido ao fato de que muitas palavras têm as mesmas origens, né, por exemplo, do latim, como nós falamos. Existem muitas palavras que originam da mesma língua e acabam sendo muito parecidas mesmo, sendo de idiomas diferentes. Então vamos ver aqui rapidinho alguns exemplos mais de cognatos. Olha só, area, banana, comedy, comic, competition, connect, connect, correct, coffee, chocolate, nós já vimos bastante. Olha só, dance, different, economy, emotion, example, future, garage, giraffe, human, honest. Percebam aí que são palavras parecidas, né? Vocês já olham, já deduzem o significado e tem exemplos iguais, né? Vamos dar, tem significados iguais. Hour, moment, music, normal, object, paint, passport, patient, present, positive. Viram? Olha só, patient, present é paciente e presente em inglês e em português também. Então, é um cognato, né? São escritos aí de forma parecida, tem o mesmo significado. Let's go ahead, vamos em frente. Temos potential, offensive, reaction, regular, time, human, idea, minute, important, television. Também pode falar TV, material, page and video. Então, olha só. Trouxe muitos exemplos aqui de palavras cognatas, que são essas palavras, né, parecidas e que possuem o mesmo significado. Mas se existem os termos amigos, né, as palavras amigas, existem um cognato, também existem os falsos cognatos. E agora eu preciso muita atenção para a gente não confundir os dois termos. Então vamos checar aqui o que são os falsos cognatos. Mas e os falsos cognatos? O que são?
Se os cognatos são palavras parecidas e que têm o mesmo significado, os cognatos, os falsos cognatos são palavras que em um primeiro momento podem nos enganar, por isso que eles também são chamados de falsos amigos, false friends. Aquele que você olha, acha que é uma coisa, mas não é. Podem nos enganar, pois apresentam escrita e até pronúncia muito parecidas com a palavra em português, mas um significado diferente. Enquanto lá o cognato é significado igual, escrita igual ou parecida, o falso cognato você olha, até acha que é uma coisa, mas o significado é diferente. Então, o que eu posso fazer para memorizá-los, né? Ler em língua inglesa, não precisa ser textos muito complexos, né? Mas ler, procurar no dicionário, né? Ler mesmo, ter acesso a textos grandes, pequenos, você começa a memorizar ali os falsos cognatos, assistir filmes e séries no áudio original com legendas e estudar muito, né? Só existe essa maneira de você memorizar e aprender os falsos cognatos. E aí eu tenho alguns exemplos aqui de falsos cognatos, que são aquelas palavras que a gente escuta, acha que é uma coisa, mas não é. Por exemplo, pretend. O que é a primeira coisa que você pensa quando vê a escrita dessa palavra? Pretend. Parece pretender, mas é fingir. É um false friend. É um amigo falso. False friend é um falso cognato. Prejudice. Prejudice. Parece prejudicar, mas é preconceito. Tem mais exemplos, vamos lá. College. College, não parece colégio? Olha só, tem a escrita parecida. Parece, mas é um false friend, não é colégio, é faculdade, ok? Temos aí library. Library, que quando a gente escuta parece livraria, mas é biblioteca. Meu Deus, teacher, mas é muito parecido. É parecido, mas é um false friend, é um falso cognato. Ok? Vamos adiante. Temos aí o intend, intend, que parece entender, mas na verdade é pretender. Temos o lunch, que parece que é um lanche, mas na verdade é almoço, né? Estão vendo como são palavras muito parecidas, mas que enganam a gente? Vamos em frente? Tem o mayor, que as pessoas acham que é maior, mas na verdade é prefeito. Mayor não é maior, vejam lá que só muda uma letrinha. A gente olha, acha que é uma coisa, mas é outra. Mayor não é maior, é prefeito, né? Anthem parece antena, mas é hino. Olha só como é um significado, nada a ver com o que a gente acha, né? Porque é um falso cognato. Lembrem, o cognato a gente olha, a escrita parece, às vezes a pronúncia e o significado é aquilo que a gente espera. O falso cognato não. A gente olha, acha que é uma coisa e é outra no final, ok? Por isso que é bom memorizar, para a gente não se confundir na hora da leitura. Então, vamos adiante que temos mais exemplos. Olha só, parents, parece parentes, mas é pais. My parents, não é meus parentes, é meu pai e minha mãe. My parents, meus pais, meu pai e minha mãe. Costume, que pode ser costumar, que as pessoas podem achar que é, mas é fantasia, né? É uma roupa, né? Festiva. E temos mais exemplos ainda, para vocês verem como são muitas palavras, né? Eventually, que significa eventualmente, mas é finalmente, né? Nesse caso, eventually também pode significar eventualmente, mas também pode ser utilizado como finalmente. Então, dependendo do caso, pode ser um false friend, ok? E aí temos mais. Lecture, que parece leitura, mas é palestra. Novel, que parece novela, mas é romance. Vamos lá. Pasta, que parece pasta, mas é massa, é macarrão. I like to eat pasta. Não é comer uma pasta de dente, nem uma pasta de colocar objeto, é massa, macarrão, né? Então, olha só como confunde. Realize, que não é realizar, é perceber. Temos mais aqui. Actually, que não é atualmente, é na verdade, actually. Pull, esse é clássico. Pull não é pular, é puxar, né? Push não é puxar, é empurrar, né? Que como confunde a gente, porque push numa porta, a primeira coisa que a gente pensa que é puxar, né? Push, mas é empurrar. E essa confusão acontece até com pessoas que falam inglês há muito tempo,
que viaja, que vem na porta, porque confunde muito a gente, né, com a nossa língua materna. E patron, que significa que é patrão, né, que as pessoas acham que é patrão, mas na verdade é cliente. Viram como tem muitas palavras, são muitas palavras, quis trazer aqui para vocês verem que a gente acha que é uma coisa, mas são outras. E agora que nós aprendemos que existem os falsos cognatos e os cognatos, nós vamos dividir aqui juntos numa tabelinha, só para a gente memorizar, para a gente fixar isso. Let's go! Então, olha só, nós temos várias palavras aqui: chocolate, parents, college, doctor, technology and notebook, ok? Então, nós temos aqui um lugar para colocar os cognatos e os falsos cognatos. Recapitulando aí, os cognatos são palavras que a gente olha, tem a escrita parecida ou semelhante e o significado é igual. E os falsos cognatos, eles têm a escrita aí parecida ou semelhante, mas o significado é diferente. Então, nós temos chocolate, chocolate, chocolate. Temos parents, parents. Todas são palavras que nós vimos no decorrer da nossa aula, tá? Então, chocolate, parents. Temos college, college, college. Se você puder repetir aí, college. Temos doctor, doctor, doctor. Technology, technology and notebook, notebook. Vamos começar aqui então pelo chocolate. Chocolate vai ser a primeira palavra que a gente vai colocar aqui para vocês, aqui o chocolate, tá? Vamos ver se ele se encaixa no cognato ou no falso cognato. Chocolate, chocolate. Vocês podem repetir aí, chocolate, chocolate, ok? Vamos lá, então, colocar aqui juntos, no lugarzinho certo, no lugar correto. Vamos ver onde se encaixa. Ele é um cognato, porque ele se escreve de forma idêntica e tem o mesmo significado. Vamos ver aqui, parents, parents. Na verdade, o parents, então, vai ser um falso cognato, porque quando a gente escuta essa palavra, parents, parece que é parentes, mas na verdade significa pai e mãe. My parents, pai e mãe e não parentes, então é um falso cognato. Aqui nós temos college, college, que a primeira coisa que nós, falantes de língua portuguesa, pensamos é que é colégio, né? Mas na verdade é faculdade. Temos doctor, doctor, que é um cognato porque é aquilo que a gente pensa que é médico, doutor, né? Então é um cognato. E temos o notebook. Aqui a gente tem uma troca, né? Porque a gente chama o computador, aquele que a gente pode levar na bolsa, de notebook, né? Mas na verdade o notebook, em inglês, ele não é aquele computador, ele é um caderno. Então ele entra aqui, ó, no falso cognato. E por último, nós temos o technology. O que vocês acham? Que é um cognato ou um falso cognato? Ele é um cognato. Então, nós temos aqui na parte dos cognatos o chocolate, que é um cognato idêntico, porque tem a escrita idêntica e o significado também. O doctor, que tem aí a escrita vagamente parecida, mas ele é muito intuitivo, você olha e já sabe o que é. E technology, que também tem uma escrita aí diferente, mas quando você olha, você já deduz o significado, né? Então, chocolate, doctor and technology. E os falsos cognatos, que são aquelas palavras que a gente olha e acha que é alguma coisa, mas não são. Nós temos os parents, parents, que não são parentes, é meu pai, minha mãe, my parents. College, college, que é faculdade e não colégio. E o notebook, que não é o notebook que a gente chama aqui, né, no Brasil, que é caderno. Então tivemos aí, aqui na prática, nós dividimos juntos, né, os cognatos e os falsos cognatos.
E agora, nós vamos continuar vendo exemplos, né, disso, de como isso pode nos ajudar na leitura, mas analisando um texto juntos aqui. Pay attention, prestem bastante atenção. Nós vamos ler o texto devagar, destacando ali as palavras, para que a gente possa entender melhor. Olha só, no título já tem uma palavra aqui, ó, que o seu cérebro vai decodificar automaticamente. Você vai dizer, what is an ecossistema? O seu cérebro já vai fazer isso porque ele é um cognato, ok? Então, ecossistemas are the interactions, olha só aqui, ó, interações, ecosystems, a pronúncia certa é ecosystems, are the interactions, são as interações, aí coloca dos componentes. Olha só essa palavra aqui, ó. Componentes. Componentes. Quando você escuta e vê escrita, também você já sabe do que se trata, né? Já sabe os significados. Ecossistemas são as interações dos componentes bióticos. Quais são esses componentes? Coisas vivas. Living things, such as, como people, pessoas, plants. O que vocês acham que é plants? É um cognato ou um falso cognato? É um cognato, aquilo que eu acho ele é, não tá me enganando. E aqui, ó, animals. Então, o que são os componentes bióticos? São coisas vivas, como pessoas, people, plants, animals, ok? E os micro-organismos, olha só aqui, ó. Mais coisas aí, mais cognatos para vocês verem. E os componentes, mais uma vez componentes abióticos, que são as coisas que não são vivas, né? Soil, water and air. O que vocês acham que quer dizer? Solo, água e ar. In a geographic area, o que significa isso? Isso mesmo, vocês estão pensando numa área geográfica, and the natural cycles, e os ciclos naturais que sustentam aqueles componentes. Então, além de serem palavras cognatas, elas se repetem ao longo do texto devido à importância que elas possuem para interpretar, né, o texto. Vamos adiante, então? Então, aqui, ó, está falando que um ecossistema pode ser o quê? Olha só. Large, que é largo. Like the ocean. Oceano, também cognato, né? Or small, ou pequeno, né? Como uma planta, de novo, ó. Plant. There are many different. Different, vocês acham que é cognato ou falso cognato? É um cognato, ele quer dizer diferente. Diferentes campos da ciência que focam em diferentes aspectos, olha só, aspectos do ecossistemas. When scientists, quando os cientistas em campos múltiplos são capazes de dividir os dados em perspectivas, uma visão maior, mais larga, né, mais completa do ecossistema is produced, é produzida, ok? Então, nesse texto, nós temos vários exemplos de cognatos, e esses cognatos, quando nós encontramos eles nos textos, em avaliações de larga escala. O que são avaliações de larga escala? São vestibulares, né? São provas assim maiores, concursos públicos. Quando nós nos deparamos com textos em inglês enormes, com uma perguntinha pequena lá embaixo, que a gente acha que tem que saber o significado de todas as palavras, essas palavras cognatas podem nos ajudar bastante a deduzir, né? A deduzir o significado e nos ajudar na interpretação do texto. Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a diferença, para que servem, né, os cognatos e os falsos cognatos, qual é a diferença entre eles. Nós ficamos por aqui. See you next class.